Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, tá? E hoje o nosso podcast está especial. Eu estou recebendo uma convidada que fala mineira uai. Ela é linda, ela veio diretamente de Minas aqui para o Rio de Janeiro para poder gravar o nosso podcast. Eu vou ter que ler literalmente aqui o currículo dela, porque o currículo dela é bem extenso. E agora, o que já era bom, ficou melhor ainda. A Thaís entra, de fato, dentro do game da construção e agora ela traz a Luana para poder complementar a empresa dela, a carreira delas. Então, eu vou ler aqui um pouquinho sobre a minha convidada e, primeiramente, eu vou dando boas-vindas para vocês. Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigada. Luana, seja muito bem-vinda. Eu vou ler aqui, vocês já estão vendo o que elas fazem. Elas são especialistas na modalidade de aquisição de terreno e construção. Vamos falar aí popularmente como a gente conhece como construção financiada Caixa. E eu vou ler um pouquinho aqui sobre as meninas, sobre a trajetória delas, e depois eu deixo elas se apresentarem. Tá Tudo bom. bem? Ó, eu vou ler aqui sobre as nossas convidadas. A Thaís, ela é engenheira civil, ela é CEO da Casa é Sua, ela tem mais de 10 anos de experiência em financiamento de lote de construção, que a gente chama de construção financiadas pela Caixa. Além disso, ela é corretora, tá? Então, se você quiser comprar o seu imóvel também, quiser comprar seu terreno, quiser construir, fazer a construção, tudo é com elas, tá? E agora a Luana vem para o time também, a Luana é especialista, a Luana é coaching. Então, agora vamos deixar as meninas se apresentarem. Vamos, Thaís, vamos apresentar. Vamos lá. É muito prazer, né, estar aqui mais uma vez com você. Eu já conheço a Kelly há um tempinho, onde a gente também foi coautora de um livro. Isso. Gente, né? esqueci de falar do livro. Ela tem tanta qualidade que o do livro eu esqueci, me perdoa. E onde foram 20 mulheres, né, extraordinárias do mercado imobiliário. Hoje eu atuo com o cliente final, com consultoria completa da aquisição de lote de construção, onde a gente faz toda a análise de crédito, a parte de estudo de viabilidade desse imóvel que essa pessoa quer. A gente constrói também de acordo com o desejo desse cliente, de acordo com o orçamento que ele tem. E a gente tem uma construtora chamada A Casa é Sua, onde a gente trabalha muito com essa questão de acessibilidade. Muita pessoa também de SBPE, né, que acha que ali está difícil de construir, não sabe por onde começar. A gente faz também esse trabalho de um pouco de coach também com esse cliente. E, além disso, a gente tem uma mentoria também para engenheiros ou qualquer pessoa que queira atuar com o mercado imobiliário e faz esse processo de construir para vender e não precisa de usar o seu próprio dinheiro, né? A gente pega o crédito da Caixa, constrói para vender esse imóvel. Luana, se apresente. Eu sou Luana, eu sou gestora de empresa, eu também sou especialista em vendas de alta performance, em marketing, relacionamento com o cliente. E a gente juntou os nossos talentos ainda mais para oferecer um serviço com mais qualidade e humanização para cada cliente, porque cada ser humano é único. Sim. E aí é bem bacana, assim, falando como um todo um processo da construção. E até vou deixar um pouquinho a Luana também falar sobre isso, que o cliente ele tem muito essa noção que, eu não tenho... As pessoas vão falar do aluguel, né? Quem está no aluguel, ele não tem essa noção, ele não tem informação, digamos assim. Ele não tem a informação de que com o mesmo preço do aluguel, ele consegue fazer o financiamento dele. Então, ele acha que é muito difícil, que é uma utopia, que ele não vai conseguir, que isso funciona para o vizinho. E quando eu conheci a Thaís, lá no projeto do livro, lá em Curitiba, e eu fiquei bem encantada porque ela traz para o cliente uma realidade de que, olha, você pode ter dignidade sim, você pode sair do aluguel, eu vou procurar um lote para você, a gente vai fazer todo o projeto de viabilidade, eu vou construir sua casa, a gente vai te entregar as chaves na mão, e isso pelo mesmo preço que você está lá no aluguel. Então, isso eu vejo bem bacana, assim, que a Thaís, ela vem com a questão da experiência já da obra, e você vem com toda a questão de experiência para o cliente, de marketing e tudo mais. E eu digo que é o casamento perfeito, né? Juntou aí as duas peças para fazer uma construção de uma grande empresa. E aí, como é que você funciona com esse cliente, né? Como é que vocês atendem? O cliente chegou na Casa Sua. Legal, ele chegou aqui na empresa, como é que é a abordagem para esse cliente? Você vai entender quanto que ele tem de renda, como é que funciona, se ele vai compor, vocês dão toda a consultoria para o cliente do início ao fim. Mas o cliente chegou para vocês hoje, como é que funciona o teu trabalho?
Primeiramente é entender qual é a necessidade desse cliente, porque, como eu falei, cada cliente ele é único e a necessidade é única. Por exemplo, um cliente que ele vai se casar e que ele pretende ter filhos, ele tem uma necessidade diferente de um cliente que já tem filhos, ou às vezes ele mora sozinho. Então, a primeira coisa é escutar o cliente. Sim. Quando você escuta o cliente, você realmente entende o que ele necessita. Após isso, o que a gente vai entender? A parte financeira dele, se ele trabalha, se ele tem renda comprovada, o quanto ele ganha. E aí a gente parte para fazer uma simulação, para realmente viabilizar, ver quanto que o banco vai liberar para esse cliente. Sim. Depois disso, aí sim a gente vai partir para um projeto. Porque se você não fizer dessa maneira e você não viabilizar a parte financeira, de repente você faz um grande projeto que vai frustrar o cliente, Sim. porque na realidade ele não vai ter Sim. aquela verba liberada. Então, realmente a gente trabalha ali com essa conexão, prestando muita atenção no que ele quer e tornando possível realizar aí o sonho da casa própria. E mostrar para ele que mesmo, de repente, ele quer uma casa muito grande no início, caso não seja possível, é possível ele fazer uma parte dessa casa e depois ele ampliar. Então, a gente trabalha ali num conjunto completo para que realmente ele realize o sonho dele e da família dele. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, Luana, falando nessa questão de projeto do cliente. A gente sabe que hoje a gente trabalha com a questão do Minha Casa Minha Vida e do SBPE. Quando o cliente chega de fato, para poder procurar vocês, para poder fazer o projeto, vocês já têm esses projetos, para você construir uma casa de 125 metros quadrados, você vai gastar X, mais o valor do lote, você precisa dar tanto de entrada. Então, o cliente já tem e ele consegue fazer esse fluxo direto com vocês, como é que funciona? Isso, a gente tem um parâmetro, sim, mas a gente também, muitas vezes, personaliza. Porque, às vezes, o tamanho do cliente vai ser diferente, às vezes ele tem o terreno ou não tem o terreno, mas a gente vai viabilizar de uma forma personalizada para entregar esse projeto e a gente preza muito pela qualidade. Porque, independente se a casa vai ser 100 metros quadrados, 50 metros ou 1.000 metros quadrados, é possível entregar qualidade para esse cliente. Então, a gente personaliza aí para cada cliente. Tá. E deixa eu te fazer agora uma pergunta, Thaís. A gente acha que é muito inacessível essa questão da Caixa, né? De aprovar o crédito do cliente, de fazer a obra, de fazer a construção, até porque a gente sabe que é um pouco demorado. E, às vezes, quando o cliente vai falar, eu posso construir com dinheiro do banco, a primeira coisa que a pessoa fala que é mentira. Sim. Você está mentindo, não é possível. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho a questão de quando o cliente vai começar a pagar. Um exemplo, procurei as meninas hoje, sentei, a Luana e a Thaís me mostraram um projeto, eu gostei. Desde a época que eu fechei o contrato com vocês, né, de todo o processo de mentoria da minha obra, até a minha entrega de chaves, quando que eu começo a pagar? Como é que funciona? Porque o cliente, ele tem ideia de que, um exemplo, o cliente que está no aluguel, ele vai estar literalmente pagando, né, o aluguel dele e tem um período da obra. Então, assim, se o cliente procurar hoje, fechar um negócio, quando que ele começa a te pagar? Sim. Ou, desculpa, pagar o banco, né, a Caixa. Então, hoje a gente tem os processos bem estruturados na empresa. Então, hoje todos os nossos clientes, eles vão passar por uma triagem via WhatsApp. A gente vai saber primeiro o que ele deseja, ele vai passar para a gente a renda dele, a gente vai liberar uma simulação. Depois dessa simulação, o cliente, se ele desejar ser aprovado o crédito, a gente faz também essa aprovação gratuitamente, essa consultoria tranquila. Às vezes, o cliente, ele não tem uma renda comprovada, ele não tem ali olerite ou contra-cheque, ele não consegue comprovar o que ele faz, o que ele ganha. Então, a gente traz ele para o escritório e a gente vai formular uma estratégia para que ele comprove. Sim. A partir do momento que ele comprova, a gente consegue aprovar. Após a aprovação, a gente faz uma reunião de consultoria, onde a gente vai passar fase a fase do processo de financiamento do lote de construção. De tudo que ele vai enfrentar dali para frente. Tudo que ele vai enfrentar e tudo que ele vai gastar. Sim. A partir do momento, eu falo o seguinte, a partir do momento que ele estiver aprovado e ele entender, né, o que é o processo e ele está ciente do que ele vai ter que pagar, aí sim ele vai começar a fazer o primeiro pagamento, que na verdade é um pagamento dessa consultoria que a gente cobra. E ele só vai pagar ao banco a parcela depois que o imóvel estiver pronto. Então, a gente fica ali num processo com o cliente que dura em torno aí de 10 a 12 meses, ele só vai pagar a prestação do financiamento depois que esse imóvel estiver pronto. Tá. E nesse período que você está construindo a casa dele, a gente já sabe que ele tem um valor para poder pagar dos seus honorários da sua consultoria.
mas para a Caixa, de fato, ele paga aquela parcelinha de obra. Isso. Como é que funciona? Ele tem ali, durante a obra, são 3 taxas que é necessário pagar. A primeira, que é dos juros do valor que está sendo liberado, ele paga esses juros para a Caixa. Então, ele não está pagando valor de prestação, mas como se fosse uma evolução de obra. Ele paga esse valor para a Caixa. O segundo é a taxa também, que é chamada TAU. É 1,5% do valor que vai liberar de construção, a Caixa também vai descontar. Então, são 2 taxas de juros da Caixa. E o terceiro é o INSS de obra, que é os encargos. Qualquer obra, independente se for financiada ou não, você tem que pagar os encargos de obra. E durante essa consultoria nossa, a gente já vai regularizando também. Uma vez que, se você não pagar esses encargos mensal para a Receita Federal, a Caixa também não vai liberar a etapa da Caixa, que é uma das coisas que o gerente pede, né, para poder fazer a liberação, é apresentar que você está pagando esse INSS da obra. Vamos lá. A gente vai fazer uma pergunta agora sobre ITBI, que muita gente não sabe, que quando você vai fazer esses projetos de aquisição de terreno e construção, existe a possibilidade de você não pagar a alíquota toda do ITBI, em alguns casos ter desconto, em outros até ter isenção. Então, eu queria que você falasse para mim, que eu acho isso que é uma dica de ouro, que muitas pessoas não sabem. Aqui no Rio, hoje, é 3% o valor da alíquota, o ITBI é um imposto municipal, e é quem recolhe a prefeitura. Então, cada município tem lá a sua alíquota estabelecida, e tem as suas próprias, a lei orgânica que vai falar sobre o imposto. Aqui no Rio, a gente não tem desconto sobre esse imposto, a gente não consegue zerar só em alguns casos específicos do Minha Casa Minha Vida, mas a gente sabe que em alguns lugares dá para zerar o imposto, dá para ter desconto, e na modalidade você não precisa pagar esse imposto todo. A gente consegue pagar o imposto só pelo terreno. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona na tua cidade, o que você faz, qual é o caminho, qual é a fórmula mágica, porque isso, de uma certa forma, acaba economizando o dinheiro do cliente, né? Poupando, e o cliente consegue ter verba para ele poder fazer outras coisas na obra dele. Então, explica um pouquinho desse benefício do ITBI. Sim, então, a nossa consultoria, né, que a gente faz completa, desde a simulação até a entrega da chave na mão desse cliente, até o nome do nosso método, da simulação a chave na mão. Então, a gente vem de encontro disso, de sempre tentar diminuir os gastos, diminuir as taxas que precisa pagar, e uma delas é o ITBI, que é essa transferência, né, de bens imóveis. No caso do lote de construção, a gente já viu casos de pessoas pagando, inclusive, sobre a construção. E nessa modalidade, você só paga ITBI referente ao lote. Então, às vezes, você fala assim, não, mas a prefeitura vai me falar isso, que é só sobre o lote. Não. Muitas vezes, a prefeitura não tem nem experiência, ou às vezes a própria pessoa que está te atendendo não vai te contar isso. Então, você, como especialista, como profissional, você já deve falar com o seu cliente. Você só vai pagar referente ao lote. E essa, a alíquota depende mesmo do município, igual você falou que é 3%, lá na nossa região já é 4%. Então, assim, o que a gente fez nesse sentido? A gente conseguiu, através de apoio, ali de vereadores, para a gente ter uma lei onde todas as pessoas que fizessem o financiamento imobiliário não pagassem esse TBI. Então, a gente já fez lá mais 6 cidades ao redor também. A gente tem alguns mentorados, engenheiros aí que querem aprender também com a gente. A gente mostra o modelo da lei, e é só a pessoa replicar na sua cidade. Procura ali um vereador, procura uma pessoa que ele vai fazer esse projeto de lei ali, e depois o executivo ele vai acatar. Porque isso faz com que também, além de tudo, esse vereador, essa pessoa que fez esse projeto, ele ganhe ali nome também, que ele ganhe autoridade por ele ter criado isso e ter beneficiado muita gente. Então, a gente está falando aí em economizar na obra praticamente 4% do valor do lote. Caraca. Então, assim, é muita coisa. Então, assim, toda a nossa consultoria, a gente, para pedir uma atualização de certidão, a gente só vai pedir essa atualização no momento certo de assinar contrato, para que a pessoa não tenha que ficar todo dia ali tirando, renovando essas certidões. Então, por isso que é tão importante a pessoa ter um especialista com ele ali para passar por essa jornada, do processo. Thaís, a gente teve algumas perguntinhas aqui.
Eu vou ler uma perguntinha aqui para você. São dúvidas comuns de que a gente fala que tem muita gente que faz, né? Ai, eu sou CCA Caixa, eu trabalho com produto da Caixa, mas a modalidade aquisição de terreno e construção, a gente sabe que ainda é um grande vilão, que todo mundo pensa que é uma coisa muito difícil, e os clientes, às vezes, acabam não fazendo o produto, não participando, porque acha que é muito difícil, eu tenho que ter um engenheiro, eu tenho que ter um arquiteto, eu tenho que ter alguém para legalizar, e aí vem a Thaís para falar, não, dá para fazer tudo, vem comigo, Sim. com a minha empresa. E eu abri uma caixinha de pergunta e algumas pessoas me fizeram, até clientes meus já, específico, me perguntando sobre a modalidade. Então, a pergunta aqui, a primeira é o seguinte. Thaís, eu tenho uma casa que já está escriturada no meu nome, já tenho RGI, tudo legalizado, fiz a obra, mas eu não tenho dinheiro para terminar. É possível financiar? A Caixa me empresta dinheiro para eu poder financiar a minha obra? Como é que funciona? Com certeza. O que acontece? A Caixa ela financia a obra, o término de obra, né? Se você não executou até 70% dessa obra. E assim, o que é 70%? Vamos falar aqui, né, para qualquer pessoa entender. Então, por exemplo, você ainda não começou a fase de acabamento da sua casa. Você está ali naquela parte cinza da obra. Concretou e tal, mas não começou o acabamento. Então, a Caixa consegue fazer. Então, se você fez a fundação, ali o alicerce, a gente consegue concluir a obra. Vai chegar um ponto, por exemplo, está na pintura. Então, a Caixa não financia. Mas até 70% de execução, a gente consegue. Está na alvenaria, está aquilo. Então, a gente pega muitos processos desse tipo. A gente analisa o que a pessoa já fez. Muitas vezes a pessoa nem está concordando do que foi feito. Então, a gente também entra com um projeto de alteração, a gente aumenta alguns cômodos e a gente conclui a obra. Tá, aí vamos lá para a segunda perguntinha. Thaís, eu posso te contratar para você poder fazer a obra em outro estado que não seja a sua? Sim, hoje a gente tem, né, o nosso curso, que são vários engenheiros no Brasil. Então, a gente consegue ali, através desses nossos alunos, a gente consegue montar toda a estratégia, a gente vai acompanhar essa obra e os nossos alunos também, eles vão estar ali dando esse suporte 100% presencial na obra e a gente também viaja ao Brasil aí, fazendo as nossas obras também. Tá. Agora, uma pergunta aqui, eu vou fazer para a Luana, é uma pergunta de um engenheiro. Luana, ele está perguntando aqui se vocês fazem algum tipo de mentoria ou algum curso de gestão para os engenheiros poderem começar a trabalhar com a modalidade. A gente sabe que a Caixa, ela não tem nenhum curso sobre obras financiadas pela Caixa. Eu falo por experiência própria. Eu já tive clientes que chegam me procurando para poder fazer o projeto e falam assim, olha, mas eu preciso que você me indique um engenheiro, porque o meu já falou que ele não trabalha com a Caixa, que é muito difícil. E a gente sabe que tem muito engenheiro que está deixando dinheiro na mesa. Então, assim, o engenheiro que quer trabalhar com a modalidade, como é que ele faz para ter acesso a vocês? Vocês dão esse curso, essa mentoria, essa gestão? Como é que funciona? Exatamente, a gente dá sim, é só esse engenheiro entrar em contato conosco, pode chamar na rede social. Inclusive, a gente tem vários alunos para realmente ensinar, porque hoje existe uma demanda muito grande a nível Brasil, muitas pessoas precisando de adquirir o imóvel próprio, o recurso está ali no banco e o engenheiro, que é um dos profissionais mais capacitados a fazer isso, não sabe trabalhar. E, literalmente, ele deixa dinheiro na mão. Além de deixar o dinheiro na mesa, ele acaba não ajudando as pessoas. A partir do momento que ele consegue e aprender, e é fácil, desde que você tenha um método, um passo a passo, para que essa pessoa não se perca no meio do caminho, ela vai conseguir ajudar mais pessoas a ter sua casa própria e ele próprio vai se ajudar, porque ele vai ganhar muito mais que isso. Isso faz parte de uma missão nossa, realmente levar esse conhecimento a todos os engenheiros que tiverem interesse de trabalhar aí com obra financiada para ajudar mais pessoas também. Tá. Thaís, vamos lá. Próxima perguntinha aqui para você. A pergunta é o seguinte. Thaís, eu ainda não escolhi o meu lote. Você consegue fazer uma projeção de projeto e de quanto que eu vou gastar? Consigo sim. O que acontece? Há 13 anos atrás, eu comecei a trabalhar no CCA. E eu entendi que tinha serviços que ninguém estava fazendo. Que era, por exemplo, de ir ali com o cliente e olhar um lote com ele, de perguntar qual é a região que você quer o lote. Vamos buscar aqui, a gente vai ver quanto que custa um lote nessa região que você quer.
A partir disso, a gente já olha também, como que é a topografia de lá? Então, a gente consegue fazer esse estudo de viabilidade. E como não tinha nenhum profissional que dava esse suporte, dava essa segurança para o cliente, que ele ia chegar no final com a casa dele concluída, eu comecei a fazer esse trabalho. E, na época, eu ainda não era corretora, eu não era engenheira, e aí eu comecei a fazer, depois eu fiz o TTI, virei corretora de imóveis, depois eu me formei em engenharia, mas sempre trabalhando com isso. Então, assim, eu gostaria que as pessoas entendessem que tem muito serviço que o CCA ele pode fazer, como o corretor pode fazer, como o engenheiro pode fazer, mas que ele não sabe que existe. E o cliente, quando ele está ali nesse processo, ele vai em um, vai em outro, e se ele tiver uma pessoa ali que pode ligar todos esses profissionais e resolver, dar solução. Então, hoje a gente não tem que vender um financiamento, ou vender um projeto, ou vender um lote. Eu acho que a gente tem que trazer solução para esse cliente. Sim. E é isso que a gente busca. Então, assim, mais de 10 anos que a gente atua e realmente eu entendi que as pessoas não estavam trazendo solução. Às vezes, traziam um conflito ali para o cliente, que ele ia no CCA, depois ele ia no engenheiro, às vezes ele ia no engenheiro, o engenheiro ele não era parceiro desse CCA e já dava problema. Então, o que a gente busca realmente é trazer a solução para esse cliente, para ele conseguir construir sua casa, de acordo ali com o desejo dele, de acordo com o que ele espera também. Bem bacana. Eu sempre falo que, todas as vezes que o cliente vem falar sobre aquisição de terreno e construção, eu falo, gente, mas por que é difícil? E assim, eu já cheguei em loteadoras para a gente poder apresentar o projeto, e aí a loteadora fala, não, eu não quero nada com a Caixa, porque é muito difícil, eu não vou receber meu dinheiro, e, na verdade, quando você vai ver, é porque o arquiteto da pessoa que está lá não sabe fazer o projeto, não sabe trabalhar dentro das ferramentas da Caixa. E aí eu vejo vocês aqui, as duas, quando montam um ecossistema, falam, não, é possível, vamos lá. E a gente vê a entrega, e a gente vê que, de fato, o negócio funciona e que não é difícil, né? Não é difícil. Às vezes é um preenchimento de uma planilha, que às vezes a pessoa vende ela cara, mas é ela que vai dar toda a estratégia do negócio. Hoje, inclusive, a gente consegue, algumas vezes, zerar a entrada. Então, essa que era a próxima pergunta, que não vamos dar spoiler. A pergunta é o seguinte, Thaís e Luana, eu quero comprar, já tenho um terreno e eu quero fazer a minha construção. É possível a Caixa me emprestar 100% do valor da minha obra? Quem vai responder? Pode. Posso ir? Então, você tendo lote, ou às vezes também não tendo, a gente consegue sim zerar. Então, às vezes a pessoa fala assim, isso é errado? Não é errado. O que a gente faz é fazer uma estratégia, desde que esse lote, tenha que ter um valor ali determinado, a gente vai trabalhar ele junto ali com a vistoria da engenharia também. E o projeto, gente, existe um projeto padrão, não existe nada disso, tem que ser isso porque é da Caixa. A Caixa não fala nada em relação à construção. Então, foram crenças que as pessoas foram colocando realmente para dificultar, essas pessoas não têm acesso. E foi o que a Luana falou. Cada casa a gente olha. Às vezes, o orçamento dele não dá para construir tudo que ele quer, mas a gente faz uma casa embrião, que a gente chama. E aí, depois disso, a pessoa vai ampliando. Então, a gente divide primeira, segunda, terceira fase. Muitas vezes, é a nossa construtora, a Casa é Sua, que vai fazer as outras fases. Sim. A gente já fez a primeira ali, deu tudo certo, a gente parte para a próxima fase e a gente só vai evoluindo e, no final, a pessoa tem a casa do jeito que ela sonhou. E pode, sim, fazer casa sem entrada. Muita gente, engenheiro, nos procura e fala, eu fui fazer e tal, e deu errado. Eu já sei onde ele errou. Em que ponto lá da planilha que ele deveria ter colocado que não deu certo. Então, hoje, a gente consegue, sim, fazer isso. A maioria, vamos dizer, 80% dos nossos processos, inclusive SBPE, a gente consegue construir de acordo com o que o banco libera. E a pessoa não tem que dar entrada. Parabéns! E, assim, eu falo que o conhecimento, ele liberta, né? Liberta. E, assim, automaticamente a pessoa que está assistindo a gente está em casa, às vezes tem um dinheirinho para dar de entrada, às vezes tem um sonho no coração e não dá o próximo passo porque ela acha que, teoricamente, a gente vai botar aí, ela tem que ter 20% de entrada, tem que pagar o terreno, mais a obra, ainda tem o valor da consultoria, tem o valor da documentação, e aí que a gente vai falar, em menos de 10 minutos, a gente já trouxe várias soluções. Sim. A gente já falou que ele pode compor renda, que você vai estar cuidando do crédito dele,
A gente já falou que a Thaís e a Luana também pode escolher o lote para ele e que você vai dar toda a questão de segurança dele comprar o lote certo, legalizado. Então, você ajuda ele a escolher o imóvel, você ajuda ele a aprovar o crédito, você faz a construção da casa para ele. Durante esse período todo, ele só paga a parcela, teoricamente, ali que a gente chama de juros de obra. O ITBI dele pode ser zerado. Sim. E ele só precisa ter lá no final um dinheiro para as custas, enfim, da legalização toda do projeto. Isso. E ele recebe as chaves dele. E ele só vai pagar a prestação da casa dele depois que ele estiver morando. Gente, pelo amor de Deus. Sim. E se for... Vocês ainda não conheceram a Thaís e a Luana. E se for o primeiro imóvel ainda, ele tem 50% de desconto no registro. Olha isso. No cartório. E o quanto é importante realmente ter assim, o especialista certo. Sim. Porque às vezes a pessoa vai em outro especialista e ali desaba o sonho daquela pessoa. Então, o que a gente tem que dizer é que a pessoa não desista, que ela continue e que hoje, se precisar de ajuda, vem que a gente ajuda a realizar esse sonho, que é totalmente possível. Ai, gente, que lindo! E assim, é bacana falar que quando a gente vai falar de habitação, de moradia de casa, a gente está falando de dignidade. Sim. Né? Então, é muito mais do que construir casas, do que trabalhar com cimento. É literalmente trazer dignidade para essas famílias que muitas vezes não realizam um sonho por falta de informação. Então, vocês continuem, vocês estão de parabéns. Estou muito orgulhosa de estar recebendo vocês aqui. Informação é poder, né? Demais. Ó, tem uma outra perguntinha aqui falando sobre FGTS. A gente que trabalha aqui, vamos falar, né, Thaís? A gente sabe que para compra de terreno, eu não posso utilizar FGTS, porque o FGTS, ele é, teoricamente, voltado para a moradia, e quando eu vou falar de SFI ou de imóvel comercial, eu não posso utilizar FGTS. Sim. Só que, quando eu viro para construção financiada, eu consigo usar ou até construir tudo com FGTS. Exatamente. Então, a pergunta era exatamente essa, sobre se é possível a utilização de FGTS dentro do processo de aquisição de terreno e construção e se é difícil, como é que você faz? É super fácil, né? Basta, a pessoa vai passar ali o valor, a gente acessa, no momento da consultoria, a gente vai acessar ali para ver qual que é o saldo dele, e esse saldo ali de FGTS, ele se transforma em metro quadrado. Automaticamente. Uau. Então, se você tem lá 20 mil, 30 mil, se você tem 100 mil, muitos casos tem cliente que tem um valor super alto ali. E é uma ótima, né, forma de utilizar, né? E a gente, tudo que é o FGTS, ele vai ali para a construção. Então, a gente transforma o FGTS em metro quadrado. A gente vai aumentar naquela construção, vai aumentar do valor, né, que a pessoa tem ali para poder construir de financiamento, e também muita gente tem ali uma reserva para a construção. Então, a gente utiliza tudo isso aí. Financiamento, uma reserva financeira que a pessoa tiver, e também o FGTS. Uau! Aqui, Thaís, as meninas estão me perguntando aqui sobre a finalização. A gente sabe que ao final da obra, né, vocês vão entregar as chaves. Sim. E tem todo o processo das despesas que são cartorárias e das despesas que é o INSS da construção, questão de habites e tudo mais. E que vocês dão esse acompanhamento até o término. Sim. Terminou tudo, vocês vão lá e entregam as chaves. Mas, assim, em relação à prefeitura, né, a toda essa questão de legalização, como é que funciona para o cliente, né? É um valor muito alto? Porque aqui as pessoas estão falando, Kelly, aí ela já falou sobre ITBI e ela já falou também sobre a questão do cartório de registro de imóveis. ITBI para a gente é uma novidade, porque aqui no Rio a gente não consegue essa questão de isentar. Enfim, tem os casos lá previstos por lei, mas em regra, o cliente tem que pagar, né? A não ser que o cliente esteja dentro da Minha Casa Minha Vida, enfim, dentro lá das questões de isenção. Fora isso, ele tem que pagar. No cartório de registro de imóveis, o cliente vai tirar lá as certidõezinhas comprovando que é o primeiro imóvel, ou no Minha Casa Minha Vida, ele ganha os 50% de desconto. Sim. E nos órgãos prefeitura, Secretaria Municipal de Urbanismo, a questão do INSS, quanto que o cliente precisa ter em média? Kelly, ele tem que reservar 5%, 3%, 2% para esse valor. Porque a gente sabe que, na maioria dos casos, o cliente já está com os valores ali contados. Como é que funciona? Então, como a nossa consultoria é personalizada, existe esses porcentagens mesmo, 5%, 8%, mas eu vejo, quanto mais eu vou fazendo processos, né, que já foram muitos aí durante esses anos, eu vejo que não dá para a gente fazer uma coisa que não seja personalizada. Então, o que a gente faz? Para a gente, por exemplo, pagar o INSS, que é no final da obra, a gente tem que pensar nele no início.
Então, a gente faz toda uma estratégia de redução de INSS desde o início. Então, a gente vai pegar a nota de concreto, de bateção de laje, a gente vai analisar, será que ficha pedreiro ou não? Deixa eu fazer pergunta para já entrar aí. Então, existe uma estratégia Sim. que é montada no início para que ele possa reduzir. Pode até zerar. Eu não sabia. Pode até zerar a INSS. Eu juro que eu pensava que, tipo assim, no final vai vir uma conta, eu tenho que pagar. Então, tá vendo? E assim, Então, existe uma estratégia que vai ser montada, personalizada para esse cliente. Desde o início. E desde o início, que tudo que, teoricamente, comprar ali, que for utilizado de material, serve como se fosse um bônus para que a gente consiga zerar esse imposto? Sim. Tem uma maneira do INSS que é até no projeto que o arquiteto vai fazer. Caraca. Se ele colocar, por exemplo, varanda separada, piscina separada, as áreas no projeto, a gente vai conseguir a redução no final. Uau. E a gente, essa parte de redução de INSS ficou tão assim, que a gente faz legalmente isso. Sim. Que até quando não é obra financiada, a gente está pegando também. E a gente está pegando no Brasil inteiro. Então, ali, vai bater uma laje, você pega uma nota. Às vezes, você vai pagar num cartão de crédito, alguma coisa. Não, paga ele no Pix, porque aí você vai ter uma nota fiscal em nome ali direitinho. Então, assim, a gente abre CNO da obra no início, a gente vai registrar no Ministério do Trabalho também, que é o SCPO, e aí a gente vai acompanhar tudo, para que chegar no final, a gente vai pegar o ABITS, Receita Federal. A gente consegue ali redução de até 70%. Em alguns casos, a gente fez esse planejamento desde o início, até de 100%. Às vezes, a pessoa não fez o planejamento e nos procurou no meio do caminho. O que a gente faz? A gente consegue dividir até 48 vezes depois de tudo. Então, assim, muita gente nos procura, tipo assim, na hora que deu problema, né? Deu ruim, e aí a gente ainda consegue reduzir ali uns 30%, e a pessoa ainda consegue pagar em 48 vezes. Caraca. E o registro em cartório também, o registro da construção também com 50%. Uau. Que é o primeiro imóvel. Então, assim, a estratégia, eu vejo mais... mais que eu vou fazendo, mais anos que eu vou ficando nisso, eu vejo. Precisa ter um profissional. Sim. Que ele vai conseguir tratar esse processo do início até o fim. Porque se ele chegar no fim e ele não ter feito isso do início... Sim, e é o que a Lona estava falando, e é o que eu sempre trago isso para os meus clientes. Não desmerecendo ninguém, mas assim, o corretor, ele vende o imóvel, o engenheiro, ele vai construir. O arquiteto, ele vai fazer o projeto. Quem trabalha com gestão tem a graduação para trabalhar com gestão. E assim sucessivamente, porque a gente vê hoje muitos clientes querendo dar um jeito e economizando, né, vamos falar assim, e acaba fazendo o trabalho com qualquer profissional. Então, assim, dica para vocês, cara, procurem um profissional adequado para poder atender a sua demanda, porque depois fica difícil consertar e ter que dar jeito em tudo. Porque você pensa, se o cliente está te contratando desde o início, você já tem todo um planejamento estruturado para ele do que você pode fazer de economia, e o que ele está economizando em imposto, ele está melhorando no porcelanato. Com certeza. Ele está melhorando nos acabamentos da casa dele. Se ele vai para um profissional que não está acostumado com esse tipo de projeto, ele não vai pensar na redução do imposto, ele vai estar onerando. Então, além de que pode dar algum entrave, que a gente sabe que essa é a minha outra pergunta para você, sobre a questão todo o processo da Caixa, e ele não vai saber conduzir aquele processo. Então, é muito importante essa questão do profissional qualificado para poder atender o cliente, porque faz toda a diferença. E nas nossas mentorias, a gente ensina isso para os nossos alunos. A gente tem mesmo essa questão de desenvolvimento pessoal, justamente porque obra é caos, gente. Não adianta falar. E vamos romantizar. Obra é caos. Então, a gente tem que estar preparado para gerir esse caos, gerir esse processo, né? Que a pessoa vai ficar ali com você, no mínimo, ali 10 meses, né? Vamos dizer aí, dependendo da construção maior, 2 anos. Então, você tem que estar preparado. O cliente, na posição, quando eles nos contratam, ele tem que decidir. Sim. E decisão gasta energia. É o que mais gasta energia o cérebro humano, é decidir. E o cliente, às vezes, ele vai decidir essa cor, esse piso ou esse, mas isso para ele é muito difícil. Então, ele vai estar naquele caos, aquela questão toda. Além da obra, além de tudo, ele tem que estar preparado. Então, a gente também trabalha nesse sentido também. E quando você tem todo esse planejamento, por mais que uma obra seja desafiadora, o cliente ele já tem a consciência que isso vai acontecer. E ele tem também a tranquilidade que tudo que vier nós vamos resolver. Isso muda completamente o jogo. Porque é tão grave o que acontece que eu enquadro
4 obras que iniciam, 3 não terminam. Sim. E Só uma justamente é aquilo Sim. de o barato que sai caro. Então, Sim. vale muito a pena você investir num profissional capacitado. Sim, eu sempre falo isso para todo mundo, porque assim, eu tenho uma empresa de consultoria, Thaís sabe disso, e no meio do caminho a gente tem alguns clientes que falam assim, não, mas eu vou fazer com fulano, eu vou fazer com ciclano, você fala, meu Deus, e aí é o que você falou, cada 4, 3 não termina e volta. E depois o cliente volta para poder consertar. Sim. E você reparar, você consertar, você dar o jeito naquilo que começou errado, é muito. E assim, se a gente for pegar uma planilha de Excel e se a gente for pontuar tudo que vocês colocaram aqui na ponta do lápis, a gente está falando de economia de mais de 30% de uma obra. Sim, e é muito dinheiro. Que a gente sabe que imposto, ITBI, cara, zerar o ITBI de uma obra, de uma casa... Meu Deus do céu, depois você dá essa fórmula aí. Não, dá esse código que é de milhões. Assim, o que eu penso, a gente tem que ter respeito ao dinheiro. Sim. O nosso dinheiro e respeitar o dinheiro do cliente. Então, vamos supor, o cliente ele quer construir. Até na hora dele escolher o lote, a gente tem que auxiliar, porque às vezes ele está com um crédito bacana, um SBPE bacana, ele quer construir num bairro que aquela casa não vai valorizar. Sim, a gente chega e fala, olha, você tem certeza? Você quer nesse lugar? Imagina se você estivesse construindo nesse tal bairro, não valeria mais a sua casa do que aqui? Valorização então, que ele vai ter de médio a longo prazo. Se for um corretor aí que não tá nem aí, ele vai querer vender. Porque eles querem vender pensando no comissionamento, não pensa no cliente, no bem-estar. Então, assim, a gente já deixou de fechar, até reforma algumas coisas aí. A gente já, porque às vezes aquela reforma não vai deixar a pessoa mais feliz, não vai resolver. Então a gente prefere nem fazer. É verdade. Então vamos fechar aqui a perguntinha para a Thaís. A gente já falou, a Luana estava falando sobre essa questão de gestão, e a gente sabe que acompanha vocês aí, vocês estão iniciando, né? Cada dia mais, cada dia que eu abro o Instagram, a Thaís está fazendo um curso, a Luana está em outra mentoria, e a gente vê que vocês, cada dia mais, vocês estão se preparando para esse voo de vocês. E aí a gente vem em 2025 falando sobre alta performance, sobre consultoria, sobre mentorias para engenheiros, sobre consultoria para clientes, e de fato eu creio que em 2025 vocês vão ser aí o número 1 em obras financiadas, porque trazer o que vocês trazem, a gente bateu aqui um bate-papo de 40, 50 minutos. Cara, se pegar um Excel aqui e fazer uma projeção de um cliente e falar, cara, olha quanto você vai economizar, eu assino aonde aqui para poder comprar o produto de vocês, que é maravilhoso. Então, vocês trazem dignidade para a pessoa humana, vocês dão acesso ao cliente a crédito, acesso à casa própria, a um trabalho sério de pessoas capacitadas que estão em evolução e ainda agora para um novo nível de formar profissionais, de gestão, de consultoria. Então, assim, o que vai acontecer em tudo em 2025? Dá um spoiler aí pra gente de tudo que vai acontecer. Eu acho que o que há de vir é muito melhor, né? De tudo isso que tem acontecido, eu acho que é um caminho, um degrau que a gente vai subindo mesmo, galgando isso aí. Eu penso assim que hoje eu estou bem mais preparada para esse novo, por mais que antes, eu ensinava algumas pessoas ali informalmente, ensinava, mas hoje eu vejo que a gente está sendo solicitado aí para obras de milhões. Então, eu sinto que, realmente, o que a gente vem fazendo desde ali no Minha Casa Minha Vida é realmente fazer bem feito para que também, quando for, né, quando a gente pega essas obras maiores, a gente também dê o nosso melhor. Então, assim, eu acho que 2025 vai ser o nosso ano mesmo, da vez, assim. A gente tem muitos planos, muita incorporação também, muitos investidores vindo até a gente, porque sabe da nossa, a nossa entrega também. A gente até tem hora que fala assim, gente, às vezes vem pessoas nos contratando que nem quer ver a obra que a gente fez pessoalmente. Não quer ver, não fecha, faz o Pix. Então, assim, a gente começou a entender isso. Muitas vezes a gente fala assim, mas qual o acabamento, qual o nível que você quer? A pessoa, é esse que você está fazendo? Então, a gente começou a entender que, por a gente estar fazendo um trabalho bem feito, e aí, por muitos anos, a gente não faz um monte de coisa, mas a gente faz uma coisa muitas vezes. Então, a gente vai começar a ter na excelência, né, Lu? Exatamente, porque a gente pensa assim, que é inadmissível você fazer menos do que o seu melhor. Então, por isso, a cada dia, a gente busca mais capacitação, mais conhecimento para entregar o melhor. A gente faz com amor. E a gente entrega como se estivesse entregando para um pai, para uma mãe, para alguém que a gente ama muito. Quando você aplica isso no seu negócio, naquilo que você está entregando, a cada dia você vai melhorar. E o teu cliente, ele percebe isso.
porque o resultado financeiro ele é uma consequência de um trabalho bem feito e do nosso cliente realizado. É muito comum os nossos clientes nos mandam fotos depois, nos chama para a inauguração, chama para o jantar, a criança ali no quarto que sonhava. Então, isso é algo que valor não paga. É muito gratificante. Então, quando você coloca seu coração e dá o seu melhor, aí tudo vai fluir para que tudo dê certo. Parabéns, meninas. Estou muito honrada em receber vocês aqui. E sucesso. E acredito que é só o começo de tudo que Deus vai fazer na vida de vocês. Amém. Amém. Eu que agradeço muito o seu espaço aqui. É uma honra estar aqui com você. E Deus conecta as pessoas no momento certo, na hora certa. E reconecta também de um propósito de fazer coisa muito maior para ajudar as pessoas. Amém. Exatamente. Deus une propósitos, né? É isso aí. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada.